Seja muito bem-vindo à aula 2 da semana Mais Dinheiro, Zero Dívidas. Sou da GL Vipert, sou especialista em ataque às dívidas e nesse evento eu tô te mostrando o caminho que pessoas assalariadas percorrem para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E na aula de hoje eu vou mostrar o jeito certo para você começar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. E isso é possível mesmo que hoje você não tenha dinheiro para nada. Ou seja, quando o seu salário cai, o banco pega tudo e não te sobra nada. Mesmo que você já tenha ido lá no banco, pediu ajuda do gerente, mas não conseguiu. Mesmo que seu caso seja muito complicado e você tenha dívidas com empréstimos consignados, cartão de crédito, negativo de conta, não importa, você também pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, igual aconteceu na vida dessas pessoas que talvez estavam na mesma situação que você. Dá uma olhada só. Como todo servidor público, muito consignado, né? Aquela coisa do consignado, colocar muita coisa no seu salário, seja por alguma emergência, ou seja por alguma necessidade. E aí, quando você pensa que não, você já faz outro para poder suprir aquele, e você não sabe como que você vai fazer. Ah, então você estava no buraco? Tava, porque eu não tinha nenhum tipo sabe assim, de expectativa, de luz no fim do túnel. Eu falei, pô, esse negócio de ficar enrolando dívida, enrola dívida. E aí, quando você consegue encontrar, assim, alguém que fala a mesma língua que você, e a mudança ela é muito rápida, ele fala assim, não desiste, pega firme, vambora, você vai conseguir. Meu primeiro resultado foi com um cartão em nome da minha mãe, que realmente me tirava o sono, dava uma dívida num valor de mais de 13 mil reais. Fechei o acordo em 18 vezes, de R$ 368,95, né? E a dívida de 13 mil, quase 14, né, mil reais, caiu para 6.900 e poucos reais. Porque eu falei, meu Deus, quanto que eu devo? Meu Deus, quanto que eu pago de juros? E esse foi o momento mais difícil de todos. Mas ao mesmo tempo que foi o mais difícil, foi o mais libertador. Porque eu entender que eu era um endividado e que as minhas dívidas eram muito altas, me fez realmente pensar em estratégias para sair disso. E um dia você me chamou a atenção porque eu coloquei lá, meu sonho era quitar minhas dívidas. Você falou, isso não tem que ser seu sonho tem que ser viajar, tem que ter alguma coisa, tem que ser alguma coisa para você, não pagar dívida não é sonho. E hoje eu tô bem realizado, vivo meus dias muito mais felizes, assim, cara, é uma sensação incrível, você deitar e saber, eu tenho dinheiro investido, eu não tenho as dívidas mais, meu nome tá limpo, não tem ninguém me cobrando, eu consigo pagar as contas do mês e guardar dinheiro, eu consigo fazer as coisas que eu tenho vontade, eu consigo, se um amigo me ligar agora, vamos sentar num barzinho para tomar, eu consigo me permitir isso. Se fosse permanecer parcelado, eram uns 115 mil. Então, assim, era mais de 3 vezes maior do que eu tinha pegado. E consegui fechar por 3 vezes menos o que seria o pagamento à vista, e vamos considerar 6 vezes menos o que eu pagaria parcelado com juros. Estavam te cobrando quanto à vista? 57. E você vai pagar por quanto? 17. Eu tive 2 resultados do Itaú, porque eu tinha 2 cartões com eles. Eu tive um resultado sensacional, que foi um desconto de 81% no cartão. O de 81% foi de 26.243 para 6.380. E o outro que foi de 14 mil para 7.031. Então, realmente, assim, agora eu tô leve, tô me sentindo mais tranquila, porque agora eu consigo viver, consigo respirar de novo, sabendo que tá tudo certinho, tudo em dia, tudo bonitinho, tudo em ordem novamente, graças a Deus. E assim como essas pessoas conseguiram se livrar das dívidas, você também pode. E agora, a gente vai recapitular rapidinho o que você já aprendeu na aula 1. Eu te mostrei lá os 5 principais erros que te impedem de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Porque sim, eu sei que você está tentando sair das dívidas, mas talvez não conseguiu exatamente por causa desses erros. E tudo bem se você já cometeu algum desses erros, porque até aqui, até começar essa semana, você não tinha um caminho que fosse mais simples e que principalmente funcionasse para o seu caso. E o primeiro erro que eu te mostrei e te expliquei é deixar o salário
na conta corrente do banco que você deve. O segundo, ir atrás de mais dinheiro sempre que o salário não dá para pagar as contas. O terceiro, juntar todas as dívidas numa parcela só. O quarto certamente é o erro mais dolorido de todos eles, que é cortar gasto para tentar se livrar das dívidas. E o quinto erro, ir no banco, tentar negociar as dívidas sem saber o jeito certo de negociar. E Dagi, por que você me mostrou esses erros? Porque você só consegue consertar alguma coisa se você souber onde que você está errando. Então, se você não viu a aula 1, se você não fez a atividade prática da aula 1, você está sem uma peça do quebra-cabeça. E por isso é tão importante que você veja a aula 1 e também assista todas as aulas dessa semana na ordem certa. E eu quero aproveitar aqui para agradecer as milhares de pessoas que já assistiram a aula, agradecer a participação de mais de 15 mil pessoas na comunidade exclusiva do evento lá no Facebook, as centenas de comentários que eu recebi, as fotos dos exercícios, como é incrível ver tanta gente, tirando a venda dos olhos, descobrindo coisas que até aqui nem sabiam que existiam. Eu e a minha equipe, a gente está fazendo o máximo para responder cada um de vocês. Então, se você ainda não mandou a sua pergunta, não postou sua atividade lá na comunidade, faz isso agora, que a gente está lá para tirar as suas dúvidas e te ajudar durante esse evento. E agora vamos entender por que você também pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, mesmo que hoje seu salário não esteja sobrando para nada, mesmo que hoje seu salário caia, o banco pega tudo e não te sobra nada, nem para o básico, para passar um mês, mesmo que você ganhe pouco. Eu quero que, antes de eu te explicar isso aqui, que é a proteção salarial, você imagina. Literalmente, imagina aí na sua cabeça como seria o seu salário caindo na conta, aquele valor que seu emprego deposita e aquele dinheiro tá limpinho ali na sua conta. Imagina a sua conta azulzinha, com o valor do seu salário. E o banco não vai mexer em nada antes de você ver o seu salário na conta. Seria bom ter o controle do seu dinheiro de volta? Imaginou? Então, agora pega aqui comigo. Isso é possível de acontecer. Você pode ter isso através da proteção salarial. A proteção salarial significa você ter o seu dinheiro numa conta salário e não lá na conta corrente que o banco desconta tudo, muito mesmo antes que você veja que seu salário caiu. Eu fui assalariada, meu salário caía, o banco descontava tudo, ficava lá o resto, quando tinha um resto. Chegou ao ponto, como eu contei para vocês na aula 1, que nem para o aluguel sobrou, nem para a luz sobrou. A proteção salarial é garantida pela Resolução 3.402 e os descontos em conta são disciplinados pela Resolução 4.790. Com essa resolução aqui, o seu salário, agora quem manda é você. O controle remoto do seu dinheiro fica na sua mão. E por que isso é importante, Dagi? Para eu me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? Porque ao fazer isso, você está mandando uma mensagem para o banco de que agora você é quem manda no seu dinheiro. Lembra que eu falei que o jeito certo de se livrar das dívidas é negociando e não dando calote, sumindo e vendo quando o banco vai fazer uma proposta? Por que o banco vai te ouvir se ele mexia no seu salário? Mas agora, através da proteção salarial, você também pode negociar a sua dívida e ter uma conversa com o banco e começar a negociar suas dívidas, porque agora é você quem manda no seu dinheiro. E o que é importante eu explicar aqui também? Sempre que eu falo sobre a conta salário, várias dúvidas surgem sobre esse assunto. Quais são as dúvidas, né? Dagi, se eu tirar o meu salário da mão do banco e proteger na conta salário, eu vou estar dando calote. Se você me escutou bem, eu falei que o jeito certo para se livrar das dívidas é negociando. Tirar o controle remoto da mão do banco, o seu salário cair limpinho na sua conta salário, não é dar calote. É o primeiro passo para você conseguir ser ouvido. Porque o banco não vai te ouvir enquanto ele manda do seu dinheiro. Então, não é dar calote. Não é não pagar o banco. É o primeiro passo para começar uma negociação. Outra dúvida comum de surgir é: o meu trabalho só paga naquele banco. Aqui, por exemplo, no estado do Mato Grosso,
O governo do estado só paga no Banco do Brasil. O Banco de Brasília só paga, o governo de Brasília só paga no Banco de Brasília. O Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul só paga no Banrisul. A conta salário, como eu falei, é um direito do trabalhador pela Resolução 3.402. Receber em conta salário, não transferir esse dinheiro para a conta corrente do banco que você tem dívida, inclusive mandar esse dinheiro para um outro banco da sua preferência, é um direito seu. Então, na prática, se o seu trabalho só paga pelo Banco do Brasil, você vai receber no Banco do Brasil por uma conta salário e você vai poder sacar esse dinheiro desse banco ou transferi-lo para outro banco. Isso é um direito seu, garantido por uma resolução do Banco Central do Brasil. E aí eu quero que você imagina você recebendo seu salário e poder pagar seu aluguel. Você poder receber seu salário e pagar a sua luz. E começar a se livrar das suas dívidas negociando do jeito certo. Porque agora é você que está com o controle remoto do seu dinheiro. Dinheiro que você ralou o mês inteiro para ganhar. E tem mais. Tem a turma que já fez uma portabilidade da AGE. Isso não funciona porque eu já fiz a portabilidade, mas mesmo fazendo a portabilidade, o banco desconta do meu salário. Lembra que eu falei que são 2 resoluções? O banco muitas vezes continua descontando porque essas 2 resoluções aqui precisam ser executadas juntas. Só a resolução 3.402, que garante a conta salário e a portabilidade, não desautoriza o banco a mexer no seu salário, mas você também pode proteger o seu salário através da resolução 4.790. E é por isso que não importa qualquer uma dessas dúvidas que você tenha sobre o seu salário. Todo trabalhador, seja ele de órgão público, seja ele de empresa privada, tem direito à proteção salarial através da conta salário. E esse é um primeiro passo para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E agora que você entendeu que você também pode proteger o seu salário através da conta salário, tá na hora da gente entender cadê o seu dinheiro. Quero que você anota isso no seu papel, na sua anotação aí. Cadê o seu dinheiro? Sem sombra de dúvida, o que eu mais recebo de comentário direct nas minhas redes sociais é: como é que eu vou me livrar das dívidas se eu não tenho dinheiro da GL? Eu não tenho dinheiro para me livrar das dívidas. E nessa hora eu sempre falo para as pessoas: eu sei que você rala pra caramba. Eu sei que aqui eu falo com gente que acorda cedo, rala pra caramba, volta pra casa, dá conta de tudo, só que não tem dinheiro. Dinheiro não sobra. E eu quero falar para você que você tem dinheiro. Vamos ver para onde está indo o seu dinheiro? Dinheiro que era para estar na sua mesa, dinheiro que era para estar no seu bolso. Você, muito provavelmente, até aqui, estava pagando por coisas que você não precisa pagar. E agora você vai entender que você também pode e deve colocar esse dinheiro no seu bolso e não mais na mão do banco. O que são essas coisas que normalmente estão escondidas na sua conta e a gente vai fazer aqui juntos um rastreamento do seu dinheiro. Eu chamo esse exercício aqui de rastreamento do dinheiro. Você vai precisar olhar seu extrato bancário dos últimos 30 dias, um mês fechado, para você conseguir identificar isso. Qual que é o primeiro dinheiro que eu vejo que ao invés de ir para a feira da semana, que ao invés de ir para o mercado, vai para o banco? Tarifa de pacote mensal. Já vi gente pagando 10, já vi gente pagando 20, já vi gente pagando 100. Para efeito de exemplo, vou colocar aqui R$50. São R$50 que todos os meses vão para o banco e não para você. E que ao longo de 12 meses, que é um ano, são R$600. E aí eu te pergunto, R$600 a mais no seu orçamento te ajudaria? Faria com que você pudesse proporcionar um lazer para sua família? Um final de semana num day use em algum lugar? Para e pensa. Um final de semana na beira do rio que seja. Dinheiro que era para estar com você e que está indo para o banco. Isso aqui é uma coisa que você não precisa pagar de acordo com a resolução 3919 do Banco Central do Brasil. Todo mundo tem direito a ter uma conta custo zero. Não é custo R$10, é custo zero. Tá lá na resolução. Vamos um pouquinho além? Tarifa de extrato. Tem gente que paga tarifa mensal e além de pagar tarifa mensal, o banco cobra R$10 para mandar o extrato pelo correio.
R$10. Pode ser pouco para uns, mas dá um pão com presunto e queijo na padaria. Dinheiro que era para estar com você e que vai para o banco. E aqui, vezes 12, R$120 indo para a mão do banco e não para a sua mão. Seguido, anuidade de cartão de crédito. O banco tem direito de cobrar anuidade? Tem. É uma prestação de serviço. Você precisa pagar por isso? Não. Quantos cartões de crédito gratuitos que tem? Quantas negociações você poderia fazer para não pagar por isso com o próprio banco? Muitas vezes são, vou colocar aqui baixo ainda, tá? R$30 por mês ao longo de um ano, R$360. Descendo um pouquinho mais, olha, o gerente fala assim para você, olha, para melhorar o seu relacionamento com o banco, faz uma capitalização, uma poupança forçada. Muitas vezes você tá lá pagando 30, 40, 50 reais por mês, uma coisa que você nem vê o dinheiro e quando você vai ver mesmo, nem render não rende. Eu nem vou colocar aqui na conta a capitalização, porque eu não sei se é todo mundo que tem. Mas é um produto que é muito comum ter nas contas correntes e que a pessoa, esse dinheiro podia estar indo para o mercado, esse dinheiro podia estar ajudando a fazer alguma coisa na sua casa, enfim, qualquer coisa. Esse dinheiro tinha que estar com você e não com o banco em produto ruim que não rende. Seguido disso, o que eu vejo muito? Seguro protegido. Seguro protegido de cartão, seguro protegido de limite. Vou colocar na média, tá? Quanto que é? É na média mais R$10 indo para o banco. Vezes 12, R$120. Só aqui, eu nem cheguei no mais cabeludo ainda, só aqui faz conta. Já são 60 mais 30, 90, R$100 todo mês. Coloca isso ao longo de um ano. R$1.200 todo ano indo para o banco, para o ralo, literalmente falando. E quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, é muito comum que as pessoas tenham isso aqui, seguro prestamista. Que as pessoas fizeram um empréstimo e dentro do empréstimo foi colocado um seguro de R$500, R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$8.000, R$18.000. Eu já vi gente rasgando R$18.000 com seguro prestamista embutido no empréstimo que nem sabia que existia. Olha só o caso da Maiara, eu vou colocar o extrato dela para você. Quando ela descobriu isso aqui, que ela estava pagando por coisa que ela não precisava pagar, o banco devolveu mais de R$3.600 na conta dela, dinheiro que era dela e que estava na mão do banco. E a mesma coisa aconteceu com a Caterine, que ao entender isso daqui, descobriu que tinha mais de R$8.000 que ela tinha pago para o banco e que ela não precisava pagar. Dinheiro que voltou para ela. Dá uma olhada só. Eu descobri que eu tinha um seguro prestamista de quase R$10.000. Com 5 dias depois, quando eu entrei na minha conta, eu tinha recebido o valor total do seguro prestamista na minha conta. Né? E foi um valor de 9.000 e pouco na época, 9.000, quase R$10.000. Aí eu lembro que no dia eu fiquei desesperada, mandei um monte de direct para você, falando o que tinha acontecido, que eu tinha recebido esse dinheiro de volta e assim, fez uma diferença gigantesca na minha vida, porque R$10.000 faz muita diferença na vida de quem está atolado de dívida. E aí, assim, foi o pontapé inicial para desafogar e eu falar assim, não, essa menina aqui tá falando alguma coisa que funciona. Daqui para frente, o que eu quero que você entenda é que você não precisa pagar por nada que você não queira pagar, que você não é obrigado a pagar. E que você também pode deixar de pagar por isso aqui e muitas vezes ter de volta esse dinheiro que você pagou sem saber que isso aqui não era obrigado, que você não era obrigado a pagar por essas coisas. E aí você começa a entender que você também pode ver o seu dinheiro sobrando para você e não mais indo lá para os cofres dos bancos. E aqui, o seu dinheiro, que antes ia para tudo isso aqui, começa a sobrar para você. Começa a sobrar para você proporcionar uma vida melhor para sua família. Começa a sobrar exatamente para você
começar a negociar suas dívidas do jeito certo. Agora está na hora de você entender qual é o valor justo das suas dívidas. Quando eu olho meu direct, os comentários das minhas redes sociais, eu recebo sempre assim: se livrar das dívidas, só um milagre. Ou então as pessoas me escrevem assim: Daj, meu caso é muito complicado, não deve ter solução para mim. Ou elas mandam: Daj, eu devo mais de 100 mil. Esses dias uma moça me escreveu: Daj, eu tô devendo mais de 600 mil. Você já viu ter solução para um caso igual ao meu? E o que acontece na prática? Essas pessoas falam: eu devo 100 mil, eu devo 600 mil, é só um milagre, porque elas estão olhando para o valor que o banco está cobrando e não para o valor justo. E o que é isso na prática? É você entender, depois que você fez vários empréstimos, você renovou, você foi lá, juntou numa parcela só, é você ter clareza do quanto você pegou emprestado, do quanto você já pagou e do quanto falta pagar. E olhando esses números, vendo quanto você pegou emprestado e o quanto você já pagou, e o quanto o banco diz que você ainda deve, vai ficar claro para você que o banco está te cobrando muito mais do que você realmente deve. E é por isso que ir ao banco negociar sem saber negociar é um erro, porque aí você para lá na frente do gerente, o gerente fala: você deve tanto, e aí você não sabe mesmo quanto você deve. Você não tem nada dessa dívida além de você saber que está pagando ela todo mês. E aí o gerente fala o valor que você deve, você olha o seu salário e fala: é impossível mesmo, não tem solução mesmo, eu estou condenado a pagar isso pro resto da vida. Nessa etapa aqui, colocar no papel o quanto você pegou emprestado de cada contrato, de todas as dívidas, vai te dar clareza para entender qual é o valor justo, o que você realmente ainda deve para o banco. E isso aqui te faz entender que você também pode se livrar das suas dívidas pelo valor justo e não por esse valor tão alto e tão acima do que você realmente deve. Então entende, se até aqui você falava que seu caso era muito complicado, não tinha solução, eu te entendo. Mas agora, inclusive você tem uma atividade na aula de hoje para você entender qual é o valor justo da sua dívida e é nessa etapa aqui que você começa a se preparar para negociar do jeito certo, do jeito que funciona para o seu caso. E agora a gente entra nessa quarta etapa de separação de dívidas. Você lembra que lá na aula 1 eu falei que era um erro juntar todas as dívidas numa parcela só, porque cada dívida tinha uma característica, cada dívida tem uma característica própria, uma taxa de juros, um tipo. E quando você separa as suas dívidas do jeito certo, você vai fazer seguindo essa linha de raciocínio aqui. Basicamente, são 4 grupos de dívidas, você pode traçar até esses dois riscos aqui numa folha de papel em branco, não precisa de planilha, não precisa de nada. É uma simples separação. E você vai separar as dívidas por tipo, entendendo que aqui nesse quadrante são as dívidas com garantia, que você deu alguma coisa como garantia daquela dívida. O financiamento da casa, o empréstimo consignado, que você deu o seu salário como garantia, o financiamento do carro, que você deu um carro como garantia, ficam aqui nesse grupo. Abaixo aqui, as dívidas sem garantia, que você não precisou dar nenhum bem como garantia. Basicamente, para você pegar um cartão de crédito, por exemplo, basta que você esteja com o nome limpo e com uma boa ficha de crédito, um bom score. Desse lado aqui ficam as dívidas com consequência severa, que são as dívidas que colocam em risco você e a sua família. Quando você atrasa ou tem algum problema nesse grupo de dívidas aqui, você em geral coloca a segurança e a tranquilidade da sua família em risco. Aqui entra aluguel, vou dar alguns exemplos para vocês. Aluguel, condomínio, luz, que se você não paga, corta, você é despejado. E aqui nesse grupo são as dívidas com pessoas, quando você precisou pegar com dinheiro com a agiota, você pedir empréstimo para alguém da família, para algum parente. Vou colocar aqui para vocês, na tela é ótimo, né? Na folha aqui para vocês, os tipos de dívida, colocando exemplos práticos para você entender. Então, ó, como eu falei, desse lado aqui, consignado, CDC salário, cartão consignado, casa e carro. Aqui, negativo, cartão, negativo vermelho da conta, cartão de crédito, empréstimo, crediário de loja. Aqui, aluguel, IPTU, condomínio, escola, luz, alguns exemplos, tá? Agiota, parentes, amigos. Daj, por que separar as dívidas desse jeito me ajuda a negociar?
Quando você separa suas dívidas dessa forma, você começa a entender que cada dívida tem uma característica e que precisa ser negociada de uma forma específica, que você não negocia com o banco um consignado do mesmo jeito que você vai negociar um cartão de crédito, que você não vai, do mesmo jeito que você vai tentar negociar um cartão consignado, você não vai negociar o seu condomínio. E principalmente entendendo que cada grupo de dívidas tem uma consequência, ou seja, o que acontece se eu não pagar um agiota? O que acontece se eu não pagar um aluguel? Isso vai te ajudando a ter clareza por onde você começa. Algo que eu falo sempre, todas as dívidas precisam ser negociadas do jeito certo. Não dá para simplesmente falar, não vou negociar, vou deixar isso aqui, não vou pagar, isso não funciona. O que eu ensino aqui é negociar todas as dívidas, mas com isso aqui você tem clareza de por onde você começa, de por qual dívida você começa e por isso que antes de pensar em negociar, separar as dívidas por tipo é primordial para você conseguir saber da sua situação e por onde você começa a negociar do jeito certo para você. Dívidas separadas, como eu te expliquei, por tipo, por consequência. Qual que é o meu próximo passo, Dagi? Então, antes de ir para o seu próximo passo, é importante eu reforçar algo para você. Talvez quando você chegou aqui, o grupo de dívida que mais tirava o seu sono, que mais tirava a sua paz, era esse grupo de dívida aqui, ó. O negativo, os cartões, o empréstimo e também o consignado, porque desconta na folha. Mas o mais comum é eu ver as pessoas falando, Dagi, o meu salário cai, o banco desconta tudo, porque o consignado já vem descontado, eu não vou deixar de pagar minha casa, meu carro, quem tem esses financiamentos. E aí eu pago o cartão, Dagi, pago o empréstimo pessoal e não me sobra nada, Dagi. O que eu tenho que fazer? Pegar dinheiro com parente, pedir dinheiro para agiota muitas vezes. Eu atraso o aluguel, eu deixo o condomínio, pago mais antigo e deixo atrasar o do mês. Então, em geral, esse grupo de dívidas aqui é o que mais tira o sono das pessoas. E quando você tem essa clareza, aí você tá pronto para vir para cá, para entender como começar a negociar do jeito certo. Porque enquanto você não colocar um basta, como eu falei aqui, para o banco não pegar o seu salário sem falar com você, como é que você vai negociar essas dívidas que estão te tirando o sono? E aqui eu vou te explicar qual que é o objetivo de cada negociação, fazendo a negociação utilizando essa estratégia aqui, negociando por grupo de dívida. Vamos lá. Aqui dentro do grupo com garantia, que são as dívidas que têm garantia em alguma coisa, seja o seu salário ou um bem, não tem essa história de não vou pagar. E você já deve ter percebido que se tem uma coisa que tira a professora do sério é quando alguém fala pra mim, por que deixar de pagar? Como é que não paga a casa? Como é que fala pro banco assim, não quero pagar o consignado? E tem gente que me escreve, viu, gente? Ô, Dagi, me ensina o jeito de deixar de pagar o consignado. Eu falo assim, gente, não tá tendo essa opção. Você tem que negociar suas dívidas para se livrar delas e ter paz e ficar com o seu nome limpo. Dentro desse grupo de dívidas aqui, o objetivo é reduzir juro, é reduzir prazo. Então, aqui, basicamente, todas as técnicas de negociação vão ser para buscar que a sua parcela seja mais barata, que você pague essa dívida mais rápido, com menos juros. Foi assim que a Gilceia conseguiu diminuir em R$18 mil uma das dívidas dela, dívida com garantia, dívida que descontava direto do salário dela, porque o juro estava muito alto, muito acima do que ela deveria pagar. Dagi, quando eu faço isso, o que acontece comigo? Uma parcela que antes era 500, agora vira 300 e R$200 sobra para você? Sobra para você torrar? Não, sobra para você continuar se organizando financeiramente. Aqui, por exemplo, grupo de agiota. Cara, agiota, peguei dinheiro emprestado com a agiota. Talvez não tenha muitas pessoas aqui que tenham pego, mas eu sei que tem gente aqui que pegou dinheiro com a agiota e tá pagando só o juro. E aí agora que sobrou aqui 200 nas dívidas com garantia, e agora que você não paga mais R$100 por mês de tarifa para o banco, você consegue não pagar só o juro para a agiota, paga o juro e paga um pouquinho do que pegou emprestado. Já começa a diminuir essa dívida com a agiota. Dagi, eu peguei com a minha mãe.
Dágio, não tem um dia. Quem deve para parente, quem deve para amigo, deita a cabeça no travesseiro e lembra que está devendo para amigo. Tem medo de encontrar a pessoa, não vai no churrasco da família e agora você começou a reduzir suas dívidas, o banco não pega mais o seu salário, você pode ligar e falar, mãe, vou pagar R$100 por mês, vou pagar 200 que seja por mês e você vai começar a parcelar essas dívidas para que você tenha paz para continuar negociando todas as suas dívidas e se livrar delas de uma vez por todas. Aqui, nesse grupo com consequência severa, vocês lembram que eu falei que eu vejo as pessoas se matando por causa de cartão limite? Muitas vezes o aluguel está atrasado, o condomínio está atrasado, a luz está atrasada. Foi aqui, ó, fazendo esse caminho de negociar cada grupo de dívida que a Marlu conseguiu, pegando de volta dinheiro que o banco pegou dela sem ela nem saber, botar o aluguel em dia, botar a luz em dia, botar o condomínio em dia. Porque agora o banco não pega mais o seu dinheiro e você fica sem nada para negociar. Então, esse grupo de dívida aqui, que é com consequência severa, o próprio nome dele já diz, tem que ser priorizado. DAGE, e o cartão, e o limite, e o negativo. Aqui, no nosso terceiro passo, eu falei para você, essa dívida que você deve do limite, do empréstimo, do cartão, com certeza, você está pagando um juro muito maior do que você deveria pagar, um juro muito acima do que deveria ser cobrado. E nesse grupo de dívida, agora que o banco não vai lá e desconta de uma vez, sem nem negociar com você, o objetivo é negociar pelo valor justo. E tem técnica para isso. DAGE, mas eu já tentei negociar. Tentou negociar com o valor justo ou tentou negociar indo lá e falando para o banco, negocia para mim? Enquanto o banco pegava o seu salário, metia a mão no seu salário. Então, esse grupo de dívida sem garantia, o objetivo é negociar pelo valor justo, negociar para pagar parcelado, inclusive, para que você consiga pagar as dívidas, negociar as dívidas e consiga viver. Não precisa se matar, deixar a luz atrasar para pagar o cartão, pagar o agiota e não ter dinheiro para pagar a luz e assim sucessivamente. E ao você negociar todas as suas dívidas de acordo com cada tipo de dívida, é assim que você começa a ver que sim, é possível, que é possível para qualquer caso. Meu nome é Pedro, tenho 48 anos, sou policial militar aposentado. Eu estava sem rumo, eu vivia sozinho, meu sofrimento sozinho, nervoso, andava muito nervoso porque 14 dívidas que eu tinha. Como que um sujeito desse vai dormir tranquilo, né? Então, eu já perdi a noite de sonos, preocupado, como que eu vou fazer. Eu consegui ter uma economia de R$62 mil de juros. Então, em menos de, acho que uns 30 dias, né? E o melhor que a pressão saiu dos meus ombros, né? Aquela pressão terrível que eu não desejo para ninguém. E hoje sou feliz porque, assim, banco hoje não manda mais no que é meu, entendeu? Não é o banco que vai ditar as coisas para mim, entendeu? Então, assim, foi bom demais. É isso aí. Tem que continuar assim, que muitas pessoas vão ser ajudadas por esse método seu. Tenho certeza. E, ó, eu sei que a gente falou de muita coisa aqui e a gente ainda tem mais na aula 3. E eu tenho recebido muitas mensagens de muitas pessoas perguntando como faz para ter a minha ajuda, o meu acompanhamento nessa jornada para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. E se esse também é seu caso, eu queria te dizer que sim, eu tenho uma solução mais completa chamada Método Mais Dinheiro Zero Dívida, onde eu e a minha equipe acompanhamos cada pessoa. E sim, eu vou abrir as inscrições para esse acompanhamento. Mas eu não quero falar muito disso agora, mais para frente eu vou te falar mais sobre isso. Por enquanto, é fundamental que você tenha entendido de verdade que você pode proteger o seu salário e isso é um direito seu. Que você pode fazer o dinheiro sobrar, deixando de pagar por coisas que você não precisa pagar, mas que os bancos estão te cobrando. Que agora sabe como entender qual o valor justo de cada dívida, sabe a importância de separar as dívidas por grupo
E também entendeu que dívida não é tudo igual e cada dívida deve ser negociada do jeito certo e com um objetivo específico. E teve também a aula 1, onde você aprendeu sobre os principais erros que até aqui te mantiveram refém das dívidas e dos bancos. É importante que você veja tudo, inclusive eu recomendo que você revise essas aulas, que você revisite elas. E na próxima aula, que vai ao ar na sexta-feira, eu vou te entregar um mapa com cada fase que você vai passar para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. E além disso, eu também vou te explicar quais são os obstáculos, os desafios que você vai encontrar nesse caminho, porque sim, desafios vão aparecer e é muito importante que você saiba quais são eles e como contorná-los. A nossa próxima aula, no meu ponto de vista, é uma das mais importantes desse evento. Então, ativa agora o despertador, coloca um lembrete no seu celular, escreve num papel e põe na porta da geladeira para você não esquecer que a aula 3 vai ao ar na sexta-feira. E enquanto a aula 3 não chega, eu preparei um material dessa aula para te ajudar ainda mais. Esse material está dentro da comunidade exclusiva do evento lá no Facebook, então entra lá e me conta o que você aprendeu nessa aula e principalmente pega o seu material e coloca em prática. E quando você fizer o exercício, posta lá para a gente ver quanto dinheiro você achou no seu extrato que estava indo para o ralo e que agora vai começar a ficar com você na sua mão e não mais na mão do banco. E também lá no material vai ter uma atividade para te guiar para que você encontre qual o valor justo das suas dívidas, o valor que você realmente deve para o banco. E é hora de reforçar a sua decisão. Seja um participante, não só um espectador desse evento. É hora de decidir fazer até dar certo, um passo de cada vez, e a gente só aprende fazendo, colocando a mão na massa. Então, eu quero ver o seu comentário lá na comunidade. Eu te vejo agora na nossa próxima aula, que vai ao ar na sexta-feira. Então, coloca o despertador agora para você não esquecer. Colocou esse despertador aí? Então, já que colocou, agora aperta aqui no botão azul e eu te vejo lá na comunidade. Até lá!